As lipodistrofias, então, são um grupo bastante heterogêneo de doenças que se caracterizam por uma perda de tecido adiposo subcutâneo que pode acontecer de maneira variável, podendo ser parcial ou generalizadas e que podem ter causa genética ou adquirida. Em geral, elas se manifestam com uma distribuição anômala da gordura corporal e se associam a alterações metabólicas. Embora classicamente consideradas raras, os estudos mais recentes vêm apontando uma prevalência muito maior do que se imaginava previamente, sobretudo para as formas parciais. Os dados de prevalência são bastante variáveis na literatura, com estimativas variando de 0,1 a 90 casos por milhão, mas nós sabemos que isso depende muito do tipo de lipodistrofia em estudo e também da população que está sendo avaliada. E aí eu chamo a atenção aqui para dados, por exemplo, de uma forma de lipodistrofia generalizada, que os dados mundiais, a prevalência gira de 0,1 caso para 1 milhão. E quando nós olhamos em população do Nordeste, em especial no Rio Grande do Norte, as prevalências chegam a 1 por 120 mil habitantes. Então é importante destacar essa alta prevalência no Nordeste do nosso país e esse efeito fundador para algumas lipodistrofias aqui na nossa população. Então, a principal mensagem que eu quero deixar aqui é de quando suspeitar de lipodistrofia. Então, nós devemos suspeitar diante de um paciente magro, ou melhor, com IMC, que parece não ser compatível com o quadro metabólico que ele apresenta. Então, nós estamos falando de um paciente com diabetes, muitas vezes de início precoce, já em uso de altas doses de insulina, ou com hipertrigliceridemia moderada a grave, muitas vezes com histórico já de pancreatites na sua trajetória, com comemorativos de doença hepática gordurosa, e nas mulheres chama muita atenção também a alta prevalência de distúrbios androgênicos, né, a SOP, e em especial para as formas familiares, o dado familiar, a história familiar, que é extremamente importante nesse contexto para essa melhor avaliação do paciente. Então, por isso, foi tão importante abordar o tema de hoje, porque o diagnóstico e o reconhecimento precoce, eles têm impacto na sobrevida do paciente, de forma a nos direcionar a um tratamento também mais precoce e que possibilite melhorar, principalmente, a expectativa, né, de vida desses pacientes e a qualidade de vida. As repercussões metabólicas da doença, o diabetes, a doença hepática gordurosa não alcoólica, as dislipidemias, principalmente a hipertrigliceridemia, são comorbidades de alto risco cardiovascular e que, diante delas, grande parte do nosso manejo terapêutico é saber controlar, principalmente, essas repercussões metabólicas de risco de vida. E nos últimos 20 anos, cresceu muito as evidências, né, do tratamento com a reposição de leptina, o uso da metraleptina, que é uma leptina recombinante, um análogo da leptina recombinante, que nas formas generalizadas tem demonstrado uma eficácia, ser altamente eficaz, uma eficácia sustentada, de uso racional nesses pacientes. Nas formas generalizadas deve ser usada de forma precoce e, se possível, idealmente mantida durante a vida. Demonstrou melhoras em redução de hemoglobina glicada, redução da hipertrigliceridemia, redução da hiperfagia que esses pacientes têm, melhora da doença hepática gordurosa não alcoólica. E nas formas parciais, nós também temos o perfil de pacientes que respondem a esse tratamento com a leptina, como os pacientes, os especialistas indicam com a leptina menor do que 4, por isso é importante dosar a leptina não para o diagnóstico das formas parciais, mas para saber qual o melhor perfil de paciente que poderia responder ao tratamento. Então, inicialmente sugeriu uma leptina menor do que 4 e, mais recentemente, alguns experts já falam menor que 10 a 12. E que tenham um maior impacto metabólico, como triglicéridos maior que 500 e hemoglobina glicada é maior do que 8%. Então, nós temos essa oportunidade com a leptina de controle da doença e de melhora da sobrevida nos pacientes. E nunca esquecer da abordagem não somente metabólica dos pacientes que têm uma baixa autoestima pela aparência física, então abordar a saúde mental desses pacientes, tem uma maior tendência à ansiedade, depressão,
depressão. Então é um tratamento multidisciplinar e apesar de não haver cura, reversão para o que se perdeu do tecido adiposo, há possibilidade sim de controle da doença e de melhor qualidade de vida para esses pacientes. Queria chamar a atenção que é importantíssimo, o primeiro passo é suspeitar, né, para então diagnosticar. E o que nós percebemos é que muitas vezes o teste genético ele não é acessível a todos. Mas nós devemos lembrar que o teste genético ele não é obrigatório, né? Ele não é um critério diagnóstico. Ele vem só para coroar esse diagnóstico, mas ele não é obrigatório. Então, precisamos olhar melhor para esses pacientes, fazer essa avaliação física mais detalhada e estar atento em especial a esses sinais que nós citamos aqui. E outro desafio, sendo o desafio diagnóstico, o desafio terapêutico é que em muitos casos as terapias convencionais não respondem muito bem nesses pacientes. Então, diante de um paciente com uma síndrome metabólica e falha terapêutica, pensar também nesse diagnóstico de uma síndrome lipodistrófica.